aí, gente, hoje eu tô aqui para esclarecer mais detalhes sobre o que aconteceu comigo, né? Tem aí o vídeo passado. Para quem não me conhece, eu sou Rubens Borges. E talvez quem tem assistido o vídeo ainda não me conhece, entendeu pouco, entendeu só que aconteceu algum acidente e que Deus me deu a cura. Até porque existe algumas dúvidas, a galera me pergunta se foi acidente de moto, aí ele caiu de moto, outras pessoas falam que fiquei em coma, aquela coisa toda. E na verdade hoje eu quero detalhar melhor o que aconteceu comigo para tirar as dúvidas e a gente ficar por dentro de tudo que aconteceu de verdade. Então, gente, tudo aconteceu num lugar como esse aqui, né? Nós estamos numa praia, né? A Carla vai dar o giro aí no vídeo pra gente ver. E tudo aconteceu num lugar assim. No dia 12 de outubro de 2013, eu fui participar de um piquenique, está na praia Barra Nova, em Cascavel. E o que aconteceu? Naquele dia, como eu acordei apressado, faltava ainda uma toalha para me colocar na minha mochila. E aí eu corri para o quarto da minha mãe, nem me preocupei em fazer silêncio, porque minha mãe ainda estava dormindo. E aí eu fui, quando entrei no quarto para pegar uma toalha apressado, eu acabei que bati nas portas do guarda-roupa dela. E ali quando eu bati na porta do guarda-roupa dela, ela acordou. Ela, meu filho, né, daquele susto, ele disse: meu filho, você vai pra onde? Eu disse: mãe, eu tô indo na praia, eu tô indo pra um piquenique hoje. E aí ela disse: meu filho, eu não sabia. E aí eu disse: pois é, mãe, mas eu vou, vai ser tranquilo, eu vou com a turma aí da igreja, vai dar tudo certo. E nesse pequeno intervalo que eu tive no quarto da minha mãe, a gente teve uma pequena conversa, de menos de um minuto, eu acho. E depois eu vou contar pra vocês qual foi a conversa que aconteceu entre a gente, eu e minha mãe. Eu só sei de uma coisa, que ela não fazia ideia de que eu tava indo pra praia, ela nem imaginava que eu ia pra praia nesse dia. Mas tudo bem, tudo certo, montamos a bolsa, pegamos o ônibus, chegamos na praia, tudo beleza. Chega na praia, todo mundo corre, se espalha, né? Cada um vai procurar o seu lugarzinho, encontrar a vaga nas barracas, aquela coisa. E aí a gente já encontrou um lugar legal, estamos amanhã bem tranquilo. E nesse dia eu passei a manhã conversando com um grande amigo, né, o Demontier. Foi bem legal, foi bem bacana amanhã, a gente passou amanhã juntos. E tava correndo tudo bem quando no finalzinho da tarde, né, já acabando o piquenique, a gente resolveu ir conhecer melhor a praia. A gente resolveu dar uma volta e conhecer outros lugares mais distantes que a gente não conhecia ainda. E aí a gente andando, né, com um pequeno grupo, não foi só eu e ele, foi um pequeno grupo, a minha irmã também estava junto, a Eliud. E eu lembro que a gente encontrou um lugar onde tinha umas barragenzinhas de areia e tinha águas paradas e eram rasas essas águas, né? E aí a gente começou a mergulhar lá, eu e o Demontier, a gente começamos a mergulhar. E eu lembro que nenhum desses mergulhos que eu dei, eu inclinei demais o meu corpo e o meu corpo ele acabou entrando dentro da água numa velocidade acima do que eu estava já mergulhando, né? E aí quando o meu corpo caiu dentro da água, eu mergulhei de ponta, com os braços, né, apontando para a água. Os meus braços se chocaram com a areia, com o fundo da praia. Depois em seguida a minha cabeça. E depois, logo após, o peso do meu corpo caiu sobre o meu pescoço, né? E ali naquele momento eu escutei meio que um barulho bem abafado, né? E ali eu me assustei naquele momento e eu tentei sair da água. Só que quando eu tentei sair da água eu não consegui. Eu ficava tentando sair da água, o meu cérebro mandava um comando e eu não conseguia sair da água, né? Há muita gente que acha, né, que pensam que naquele momento eu desmaiei, eu apaguei. Só que na verdade não, o tempo todo eu estive consciente do que estava acontecendo, o tempo todo. E quando eu tentei sair da água e não conseguia, porque o meu corpo não respondia meus comandos, eu imaginei que eu tinha quebrado os meus dois braços. Poxa vida, eu quebrei meus dois braços e não vou conseguir sair aqui da água.
E ali eu comecei a me afogar, né? Eu não conseguia sair da água. Uma coisa, eu tinha certeza que se ninguém me tirasse da água ali, eu ia me afogar. Eu ia morrer afogado. Essa é a verdade. É incrível que os segundos que eu passei dentro da água, submerso, me vieram à memória lembranças, pensamentos, muita coisa, né? Como que um filme, como se eu tivesse passado submerso mais de minutos. E a primeira lembrança que veio na minha mente foi do que tinha acontecido de manhã lá no quarto da minha mãe, né? Eu falei pra vocês que a gente teve uma pequena conversa, e aí foi a primeira coisa que eu lembrei naquele momento. Porque quando eu conversava com a minha mãe, ela disse assim: meu filho, toma cuidado, porque eu acabei de sonhar que você morria afogado na praia, e no sonho eu sabia que você tinha morrido. Só que eu dizia assim: eu sei que o meu filho está morto, mas eu vou me jogar dentro da água para buscar o corpo dele. E aí ela me disse naquela hora que quando ela se jogava no mar para ir me buscar meu corpo, foi quando eu bati as portas do guarda-roupa dela e ela acordou. Então essa lembrança me mexeu muito comigo enquanto eu estava debaixo da água. Eu disse: realmente eu vou morrer. Foi algo assim que mexeu demais comigo, porque a minha mãe tinha sonhado exatamente no que estava acontecendo. E vieram também outros pensamentos na minha mente que mais à frente eu posso compartilhar com vocês, para que a gente entenda tudo bem direitinho. Eu sei que eu vou encontrar um momento, uma oportunidade para trazer algumas verdades espirituais para a gente também através desse acidente. Mas o que acontece? Meu amigo conseguiu me tirar da água nas últimas. Eu já tinha inalado muita água, já estava quase que eu não conseguia falar quando ele me tirou da água, estava com a voz muito ofegante. E eu lembro que quando ele me tirou da água, e ele dizia assim: Rubens, fala comigo, Rubens, fala comigo, fala alguma coisa. E eu, com muito esforço, com a pouca voz que eu tinha naquele momento, eu disse para ele: cara, me coloca no chão, me deita aqui na areia da praia, porque eu não estou sentindo meu corpo, eu estou dormente. E aí ele se desesperou, me deitou ali na praia e me fez perguntas, e me fizeram perguntas que eu nem lembro. Sabe, no momento susto, choque, eu nem lembro. Eu sei que eu passei mais de horas na praia, deitado no chão, esperando socorro, esperando que alguém viesse, que o SAMU viesse, que eles chamaram para fazer o resgate. Só que a gente estava muito distante do acesso à pista, né, que pode transitar carro. E a ambulância não podia entrar na areia, né, pela distância. E aí foi onde aconteceu os primeiros erros no meu atendimento, no meu socorro, né? Que foi talvez o que me agravou mais e o que me fez piorar. Primeiro que quando o SAMU chegou, ele chegou de bug, né? Pegou carona e chegou de bug. E a pessoa que me atendeu, ela simplesmente disse que eu estava inventando, que eu não estava sentindo o que eu dizia estar sentindo, né? E aí ela mexeu nas minhas pernas, nos meus braços, e aí ela beliscou minha perna para ver se eu estava sentindo. E realmente eu sentia o toque, o beliscão, sentia um pouco sensível, eu sentia. Mas eu não conseguia mover, né? Não tinha coordenação motora. No momento eu olhei para as minhas mãos, olhei para os meus braços e eu tentei mexer e eu fiquei logo apavorado ali naquele momento, né? Porque alguma coisa tinha acontecido, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Não eram meus braços que tinham quebrado, como eu pensava antes. E aí, outra parte difícil que aconteceu logo após o acidente foi porque me colocaram sentado em um bug para me conduzir até a pista onde a ambulância estava me esperando. E a partir dali foi onde eu comecei a sentir dor no pescoço. E toda vez que o bug pulava, batia, eu sentia muita dor no pescoço, muita dor no pescoço. Até que colocaram cola cervical em mim, me colocaram na máquina e me foram na ambulância e me levaram, né? E após isso, a gente chegou no hospital de Cascavel e não tinha atendimento, eles não tinham estrutura nenhuma para atender na situação que eu estava, né? Na verdade, eles não tinham como atender uma pessoa na situação que eu estava. E aí,
O que aconteceu foi que eu tinha que ser transferido para um hospital que pudesse me atender. E o hospital mais indicado é o JF. Só que o que acontece? Eles diziam que não tinham como me transferir para o JF, que o JF não ia me receber se a transferência fosse de lá. Não entendo por que até hoje, mas foi essa a explicação que eles deram, né? E disseram que a gente deveria ir por conta própria, que aí eles receberiam a gente. E o que acontece? Outra tortura. Tiveram que me colocar sentado em um táxi. E de Cascavel eu tive que ir sentado num táxi até o IJF, sentindo muita dor, martelando sempre. Toda pancada que o carro dava, eu sentia dores na coluna. E ali eu já comecei a entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né? E quando eu cheguei no hospital do JF, me colocaram no corredor, né? Não tinha leito. E começaram os primeiros procedimentos, já estava tarde, já estava escurecendo já o dia. E aí, ali no IJF, eu precisei ser sondado, colocar uma sonda, porque como eu estava dormente, eu não conseguia fazer minhas necessidades, né? E eu tinha inalado muita água, eu estava com a bexiga cheia e eu não conseguia. E aí eu tive que ser sondado, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que um dia eu passaria por esse procedimento, né? Mas passei. E ali começou tudo. Começou as lições que Deus queria me dar. Deus começou a me ensinar coisas a partir daquele corredor do JF. E a primeira coisa que Deus me ensinou lá no corredor do JF, porque na verdade os médicos lá no JF deram, como é que eu posso dizer, eles deram um diagnóstico precipitado para minha irmã, né, para minha família. Disseram que o que tinha acontecido comigo era reincidente, acontecia, e pelos sintomas que eu estava sentindo de dormência, de paralisia, provavelmente eu tinha fraturado a coluna cervical, e a consequência, a sequela dessa fratura seria eu ficar de cadeira de roda, eu ficar paraplégico, tetraplégico. E aí a minha irmã se desesperou, começou a chorar. Isso eu fiquei sabendo depois, porque eles não me informaram nada disso, graças a Deus, né? Eles me deixaram sempre calmo, me disseram que estava tudo bem, que foi só um susto, que ia ficar tudo bem, né? E ali foi o que me acalmou. Deus falava comigo e eu consegui entender sobre a soberania de Deus, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é soberano e o quanto nós não somos nada, o quanto nós não significamos nada, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes de Deus. E foi isso a primeira lição que Deus me deu. Deus me fez entender o seu poder sobre nós. Às vezes nós somos pessoas tão autossuficientes, tão independentes, que a gente acha que a gente não precisa de Deus. A gente acha que nós podemos fazer tudo sem a intervenção de Deus, porque a vida é nossa, a gente faz o que quer. E às vezes a gente chega a esquecer de Deus, né? Nós vivemos a nossa vida relaxada, regalada, a gente curte, a gente brinca, a gente se diverte, a gente tem momentos bons, momentos tristes, momentos ruins. E a gente dificilmente deixa Deus participar de tudo isso. Geralmente a gente só procura Deus quando a gente está no problema, está na situação complicada, está sentindo dor. E nos outros momentos a gente pouco agradece a Deus, a gente pouco glorifica o nome dEle, pela bondade dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle. E Deus me ensinava lá no corredor do JF o seguinte: eu fiquei imaginando como um filme, gente, sabe, na minha cabeça. E sabe aquele filme de ficção científica, de tecnologia? Eu ficava imaginando assim, Deus Todo-Poderoso, Ele pegou a sua criação, o corpo humano, que Ele construiu, que Ele fez, que Ele moldou do barro, como a Bíblia descreve, e fez o homem com toda a complexidade que ele tem e que a ciência com muitos anos, durante passar de muitos anos, descobriu toda a complexidade que tem o corpo humano. E aí Deus pega o homem forte, saudável, cheio de razão,
cheio de dons, de talentos, que faz tudo. E aí Deus passa o dedo na coluna cervical desse ser humano, na criação dele, e ele conta 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pega a quinta vértebra, o quinto ossinho lá da coluna cervical, e aí ele dá só uma mexidinha. E aí o homem se desmonta todo. Acabou aquele homem que podia tudo. Agora o ser humano não pode mais nada, por causa de um osso muito pequeno, apenas um osso muito pequeno, que saiu do lugar onde Deus tinha colocado. E aí o homem se desmonta todo. E aí Deus me mostrou o quanto eu dependo dele, o quanto ele é soberano. Eu entendi que se eu movo um dedo, é porque Deus permite. Eu entendi que se eu dou um passo, é porque Deus permite. Eu entendi que se eu me sento, se eu me levanto, se eu me deito, é porque Deus quer. É porque Deus me permite isso. E no dia que Ele quiser tirar isso de mim, Ele vai tirar e eu não vou poder questionar, porque é o poder dele e Ele estava querendo me mostrar exatamente isso, a sua soberania. O quanto Ele é poderoso, o que Ele é capaz de fazer e principalmente o quanto Ele me amava, o quanto Ele ama o ser humano. Porque eu poderia ter morrido naquele momento e Ele não permitiu. E eu queria só explicar para vocês realmente o que aconteceu. Naquele mergulho que eu dei, gente, o peso do meu corpo, ele sobrecarregou a minha coluna e ele gerou essa fratura na coluna cervical, na quinta vértebra. E quando isso acontece, geralmente a vértebra ela entra no canal das raízes nervosas e ela rompe as raízes nervosas. Quando essas raízes nervosas elas são rompidas, exatamente o canal onde passa o comando do cérebro para o corpo. Então a pessoa perde todos os movimentos. E como essas raízes são muito, muito, muito finas, elas não podem ser reconstruídas. Não há nenhum método da medicina que possa restaurar isso na saúde de ninguém. E naquela lesão que eu sofri, por algum motivo Deus não deixou que essas raízes nervosas fossem rompidas. Porque se tivessem rompido eu teria perdido todo o movimento naquela hora. Porém Deus não deixou isso acontecer. Eu perdi o movimento, a força, a coordenação motor parcialmente. E depois de exames que a gente já acabou fazendo, né, todo médico que olhou a ressonância magnética que eu fiz, né, isso já bem depois que eu saí do hospital já, todo médico que olhou a ressonância magnética, ele dizia: cara, tu tem muita sorte, tu tem muita sorte. E eu dizia: não é sorte, é Deus. Foi Jesus que fez esse milagre na minha vida. Não foi sorte. Porque disseram que por um pouco, por um triz, eu estaria de cadeira de roda para o resto da vida. Mas Deus não permitiu, porque era propósito dele, ele queria me ensinar alguma coisa. E é por isso que eu estou compartilhando tudo isso com vocês. E a partir, gente, daquele momento ali do JF, aconteceu muita coisa, muita coisa. E eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar tão extenso, né? Acredito que no próximo vídeo eu consiga encerrar essa história até o momento em que eu recebi a notícia de um médico que eu realmente Deus tinha feito um milagre na minha vida. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um legal pra gente e se inscreve no canal. Você que não me conhece, que está vendo a primeira vez esse vídeo, né, se inscreve no canal, que a gente tem aí o primeiro vídeo sobre esse assunto, que é o vídeo onde tem algumas fotos sobre o acidente. E é isso aí, gente. Até o próximo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.